Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é um excelente dia. Um novo dia com uma nova temperatura. O frio chegou aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Hoje amanheceu hoje cedo com 6 graus. E aí é sempre um desafio, né? Desafio de correr de manhã cedo, aquecer, mas e é isso que faz a gente recarregar as energias todas as manhãs. Seja bem-vindo, eu sou o Natanael Yamamoto, com mais uma live O Fim é Só o Começo, e hoje com o tema, o título da live dessa manhã é O Fim do Desqualificado. Você deve estar pensando assim, cara, o que esse cara vai falar hoje? O TK tá muito doido, né? Deve ser o frio, congelou os neurônios dele e ele tá endoidando lá. Mas eu vou falar o que é importante para você, uma palavra de Deus na sua vida, que hoje a gente hoje vai terminar bem rápido. Hoje a gente tem uma mensagem curta, mas com certeza com um grande ensinamento. Hoje você tá me vendo aqui no visual que tá frio pra caramba. E aí eu acabei de chegar do treino também. E é bom porque a gente fica, a cabeça tá funcionando a mil aqui e as ideias vão fluindo. Muitas vezes você tá vendo o extraordinário acontecendo e não tá participando dele. Você tá vendo um monte de gente aí se renovando, criando coisas novas. Você deve estar vendo aí nessa época de pandemia agora, tem muita gente sofrendo, com certeza, muitos desafios, tem gente enfrentando dificuldades financeiras, dificuldade na saúde, né, que é o principal motivo da pandemia. Muitas empresas sofrendo, mas ao mesmo tempo também tem muita gente se sobressaindo, se redescobrindo e descobrindo coisas novas. E muitas vezes criando coisas novas, né? E aí você deve estar pensando aí, como é que tudo isso está acontecendo e eu não faço parte disso? Por que eu não estou fazendo parte disso? Como é que eu faço parte disso? Então muitas vezes você está vendo o extraordinário acontecendo e não está participando dele. O que é o extraordinário? O extraordinário é só algo que você não está vivendo. Porque quando a gente começa a viver aquilo, ela deixa de ser extraordinária, não é verdade? Por exemplo, quando a gente está a gente frequentemente ontem, né? A gente teve uma reunião extraordinária. Por que ela é extraordinária? Porque não é o normal. Mas depois que você está dentro dela, depois que ela aconteceu, ela deixa de ser extraordinária. Né? Porque ela aconteceu e você participou dela. Você pode estar vivendo aí, vendo o extraordinário acontecendo e não está vivendo nela. Ou você vê o potencial para o extraordinário acontecer, você tem até potencial para o extraordinário acontecer, você vê ao seu redor que o ambiente permite que o extraordinário aconteça, mas você não sabe como participar dele, ou se sente um desqualificado para fazer parte do extraordinário. Boa tarde para você que chegou aí, Rafael Carvalho acordou essa hora, né? Para ele é tarde, né? Mas para quem está acordado desde manhã cedo aí, um bom dia, um excelente dia para vocês. Excelente dia para você, Rafael. Abre sua Bíblia lá se você quiser me acompanhar aí nessa leitura, abre lá sua Bíblia em Isaías capítulo 6, verso 1, 8. Um texto bastante conhecido do desafio de Isaías. Gente, o que leva um cachorro a comer seu tênis? Eu vou te falar, viu? Olha, diz assim no texto. Isaías capítulo 6, dos versos 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É ou não é o extraordinário acontecendo?
Você já viu um negócio desse acontecer? Pois é, Isaías viu, extraordinário. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu o extraordinário. Isaías estava vendo, presenciando o extraordinário acontecer. Parece aquela musiquinha: vejo anjos descendo do céu, né? Ninguém nunca viu, mas Isaías viu. Isaías não só viu anjos voando para todo lugar, cantando santo, santo é o Senhor, mas também Isaías viu o próprio Deus, em sua glória. Ele disse que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, você está vendo muitas vezes o extraordinário acontecendo e você não está fazendo parte dele. Ou você não está participando dele. Ou você vê que algo pode acontecer de extraordinário na sua vida ou na vida de outras pessoas e você pode fazer parte disso. E aí, você se vê numa situação um pouco complicada. Como Isaías viu, ele falou assim: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quem sou eu? Eu sou um desqualificado para participar desse extraordinário. E também vivo no meio de um povo desqualificado para isso. Aí é interessante você abrir um parêntese, vou abrir um parêntese aqui e falar assim: no meio de quem que você está vivendo? Com quem que você está convivendo? Será que você convive com pessoas que também são desqualificadas? Será que também você está vivendo não necessariamente desqualificados, no sentido de que as pessoas não têm capacidade ou qualificação profissional? Mas muitas vezes você está vivendo no meio de pessoas que não querem viver o extraordinário, não estão vendo o mesmo extraordinário que você vê, e também não vão entrar junto com você nesse extraordinário. E não vão participar disso com você. E muitos ainda vão querer tirar o seu foco de viver o extraordinário. Tem um aprendizado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Quem são as 5 pessoas que você convive? Elas te levam a viver o extraordinário? Ou essas 5 pessoas com quem você convive estão tirando você do foco? Valeu, Emerson. Um excelente dia para você também. Deus abençoe sua vida. Com quem que você está convivendo? Quem é esse povo de impuros lábios onde você convive? Eu vou contar histórias. Sempre tem alguma parte da minha vida para contar para vocês. Eu vivi no meio de pessoas com lábios impuros, vamos dizer assim. Gente que gosta de fala palavrão. Não gosta não, às vezes as pessoas não gostam, mas falam porque já não conseguem mais se livrar daquilo. São escravos dos lábios impuros, literal. Gente que fala palavrão o tempo todo. E não sei se ele vai ouvir essa história. Meu irmão Daniel Yamamoto, ele vai saber de quem que eu estou falando. Eu tive um patrão que falava muito palavrão. Acho que de cada 10 palavras que ele falava, 9 era palavrão. Até que ele me chamava de japonês FDP. Falava, você é japonês.
ele não podia só chamar de japonês, ele tinha que falar japonês e tinha que falar alguma coisa depois, né? Um palavrão. E tudo que quando ele ia conversar com a gente era palavrão no meio o tempo todo. E como a gente viajava muito junto, né? A gente trabalhava sempre rodando aí a estrada e atender os nossos clientes. E aí, como a gente passava muito tempo junto, ele era conversando, a gente falando, aprendi muito com ele. É um cara excelente, um empreendedor violentíssimo, cara que assim tem muito visionário para o seu tempo. Mas ele tinha essa boca suja, esses lábios impuros. Eu não sei se ainda tem. Cara, ele falava que eu morava não vou falar isso não. Deixa pra lá. E também convivia também com outros 3 amigos. Esses sim, eram amigos que queriam viver o extraordinário. E graças a eles eu pude também ter uma formação acadêmica extraordinária também. Que são os 3 amigos 3 colegas de turma e nos tornamos amigos e nos formamos juntos. Só nós 4 formamos com 5 anos no curso, né, da nossa turma. E foi graças a eles 3 que eu também consegui formar com 5 anos. Digo isso porque é aquela história, por isso que eu falo para vocês. Tem que estar junto de quem tem a mesma visão, o mesmo projeto que você, ou pelo menos se apoiam, ou pelo menos estão no barco junto com você. E eles me apoiavam. Mas eles tinham os lábios impuros, não para palavrão. A gente falava muito palavrão também. Mas tinha um deles que não perdia a oportunidade de fazer uma piadinha segundo as intenções. A gente não podia falar nem bom dia para ele, que era perigoso sair alguma coisa errada. Sair alguma coisa com segundas intenções. E aí, a gente na convivência, tinha uma hora que a gente também estava na mesma vibe, né? E eu criei acabei pegando esse hábito de fazer piadinha segundo as intenções. O Marcelo entrou aí, o Marcelo Barros, bom dia, valeu Marcelo. É seu amigo, né, Rafael? E o Marcelo aí, que é da área das agrárias também, meu colega, amigo desde a escola técnica e também hoje meu amigo de esporte, meu companheiro de triatlon. Ele sabe como que é o mundo das agrárias, né? O pessoal fala muito palavrão e fala muita besteira. Todo lugar, né? Mas acho que nas agrárias é mais engraçadinho, né? Tem umas piadinhas, né? E aí a gente fazia muito piada de segundas intenções, até que um dia, já trabalhando, já conversando com colegas de trabalho, e eu fazendo essas piadinhas, certa vez eu fiz uma dessa, e com ele, né? E ele era mais serião e tal, eu não gostava muito dessas brincadeiras. E realmente não gostava mesmo, até que ele soltou assim, isso porque é crente, falou isso pra mim, né? E aquilo me incomodou tanto que eu falei como Isaías, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu? Né? E aquilo me incomodou tanto que aquilo me bloqueou e me travou de tal forma que eu, por algum tempo, eu perdi a possibilidade, a coragem, muitas vezes, de falar de Deus para as pessoas. Porque quem era eu? Né? E quem sou eu? Até hoje, né? Quem somos nós? Mas não é nós que vamos falar. Quando nós abrimos nossa boca para compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, é Deus falando através de nós. E essa é uma grande diferença. E se você se acha uma pessoa de lábios impuros ou um desqualificado, Deus vai estar te qualificando para fazer o extraordinário acontecer. E foi isso que Deus fez com Isaías. Veio, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A
tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus fez um questionário, fez uma entrevista com Isaías. Isaías precisou se redimir ou pagar uma promessa, prometer alguma coisa para Deus ir lá e tirar os pecados de Isaías e transformar Isaías em um homem qualificado para fazer a obra que Deus queria para ele. Deus esperou Isaías prometer alguma coisa, dar alguma coisa em troca para poder fazer Isaías viver o extraordinário? Não. Deus simplesmente foi lá e tocou em Isaías. Falou, seu problema é esse? Seus lábios são impuros? Então pronto, está resolvido o problema. Você se sente um pecador desqualificado para fazer a obra de Deus ou para viver o extraordinário? Toma aqui. Eu acabo de qualificar você para viver o extraordinário. Perdoados estão os teus pecados. Purificado está os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. Você está pronto. E aí eu pergunto para você, ou melhor, eu vou falar para todos vocês que tiverem que ouvir essa mensagem. Você está pronto. Deus já perdoou os seus pecados e tirou a sua iniquidade em Cristo Jesus quando Cristo morreu na cruz por nós. Cristo já levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, as nossas maldições, nos libertou de todas as coisas lá na cruz antes mesmo de você nascer. Tudo já foi levado por Cristo. Você só precisa se apropriar disso na sua vida. Como eu falei ontem, na live de ontem, a liberdade já foi dada. Basta você se considerar livre e se apropriar disso e viver como um livre. Então você está pronto para viver o extraordinário. Deus já te qualificou. Basta você viver da forma como Ele quer. E aí, agora, falta você dizer para Ele então. Porque daí Ele lança o desafio. Então, Ele perguntou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus então está falando assim, olha, o extraordinário está aqui, você está pronto. E aí ele dá uma indireta assim, né? Sabe aquela indireta assim? Vou fazer igual meu irmão faz assim, né? Daniel tá aí, Daniel faz assim, né? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Gostou dessa, mano? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Tipo aquele, né? Aquela indiretazinha. E aí você fala, é melhor ir o Daniel, é melhor ir o Rafael, é melhor ir o fulano. Olha, vai lá fulano, vai lá ciclano, vai lá fulano. A oportunidade está aí para você viver o extraordinário, meu irmão, meu amigo. Deus já te qualificou para isso, você está pronto. Falta você fazer o quê? Está esperando o quê? Então a palavra é a resposta que você precisa abrir os olhos, se apropriar da verdade, se apropriar da liberdade que Cristo já te libertou para você viver uma vida abundante, para você viver o extraordinário e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, estou presente, pronto, no lugar onde Ele te colocou. Você está pronto, você está aí no meio do povo de impuros lábios, para fazer a diferença, para fazer o extraordinário, para viver o extraordinário. Muitas vezes Deus quer fazer você muito mais do que você está fazendo, muito mais do que a gente pensa ou imagina. Ele fala assim, eu farei por vocês muito mais do que vocês pensam ou imaginam. Muito mais do que você está pedindo. Às vezes o que a gente está pedindo é tão medíocre. Muito mais do que... Às vezes a gente está pedindo, é só um emprego. Não, Deus quer te dar muito mais do que um emprego. Deus quer te dar o extraordinário. Às vezes Deus quer te dar uma empresa. Às vezes Deus quer que você comece um novo negócio. Às vezes Deus quer que você seja um missionário. Às vezes Deus quer que você seja um pastor.
Às vezes Deus quer que você seja um influenciador no mundo digital para poder propagar a palavra dele. Olha só como que a pandemia nos trouxe. Esse distanciamento nos trouxe a possibilidade, nos abriu os olhos para algo que a gente estava pronto, estava na nossa mão e a gente não estava usando. As ferramentas digitais para poder falar do Evangelho, para poder compartilhar uma palavra que vai edificar a vida do seu amigo, da sua amiga, do seu colega de trabalho, para você fazer o extraordinário. Deus está falando, quem enviarei, a quem há de ir por nós? Ah, Deus, mas eu não sei falar. Ah, Deus, mas eu não quero sair de casa. Ah, eu não tenho carro para ir não sei na onde. Não precisa. Você tem o celular. Quem que não tem o celular hoje? Quase todo mundo tem o celular, quase todo mundo tem, sei lá, 90%, mais que isso do povo brasileiro tem um celular. Se você está ouvindo aqui essa live, você tem um celular. E esse seu celular tem uma câmera, você pode fazer uma câmera, pode gravar uma live, pode mandar um áudio, pode escrever um texto. Se você não tem um celular, você pode ir ali na Lan House, escreve um texto, cria uma página para você, manda um texto para uma pessoa, compartilha algo de bom que Deus tem feito na sua vida. Não é possível que Deus não tenha feito nada na sua vida. O cego lá que foi curado por Jesus e outros, muitos mais que foram curados por Deus, por Jesus Cristo. Às vezes eles perguntavam, quem que fez isso por você? Eu falando, cara, não sei, só sei que hoje eu era cego e agora eu vejo. Você não tem nada para falar? Nem isso. Eu era assim e agora sou assim. Alguém fez isso por mim. Não sei, só sei que eu era assado e hoje eu sou um novo homem, sou uma nova mulher. Estou pronto, Deus. Envia-me a mim. Então você está pronto? Também esteja preparado para ver o extraordinário acontecer. Que Deus nos abençoe. Hoje à noite, às 8h59, 20h59, horário daqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, nós vamos ter a nossa live Nani TK, né? No casal Nani TK, eu e minha esposa, compartilhando aí experiências, juntamente com Chagas e Aldeísa, diretamente lá de Mossoró, né? Um casal sensacional que a gente teve a oportunidade de compartilhar desde o namoro até o casamento deles, fomos padrinhos deles, e a gente vai estar conversando um pouco com eles hoje também. E amanhã eu vou falar para você o que vai acontecer de extraordinário. Bom? Que Deus nos abençoe, um excelente dia. Compartilha isso com alguém que você quer compartilhar algo bom. Se você não tem nada para compartilhar, então compartilha pelo menos essa live, esse vídeo, porque pode ser que edifique outras pessoas também. A gente não sabe, a gente simplesmente foi chamado para jogar a semente. O solo onde essa semente vai cair a gente não sabe, mas Deus não falou para eu escolher o solo, Deus falou para eu espalhar a semente. Deus nos abençoe, viva o extraordinário hoje e até a nossa próxima live amanhã às 7h15 da manhã. Um abraço, tchau, tchau.